E aí Ele continua. deu uma pausa, ficou girando. Agora eu não sei como é que vai Se ele ficar vai quando ser dois vídeos. Tá, tudo bem, não tem problema não. Então vamos lá, gente. Então, retomando aqui, né? Então, agora nós vamos para o atividade 3. Ela é muito parecida com a atividade 2, né? Que a gente acabou de ver. Só que aqui é o seguinte, ó, você vai arrastar as palavras do lado com o texto correspondente, tá? Então, ó, também muito simples, né? Obviamente que para você fazer isso, você vai ler, né, o material para saber o que que cada uma, onde que cada uma se encaixa, tá? E uma dica que eu dou para vocês, ó, aqui no computador, tá? Eu estou arrastando, eu clico e arrasto até o campo. Se você tiver pelo celular, você não consegue arrastar do jeito que eu estou fazendo. Como é que você vai fazer se você tiver no seu celular? Você vai simplesmente clicar, ó. Quando você clica na palavra, ela fica rosa, né? Ele fica aqui, ó, marcado. Aí você clica lá e vai dentro do campo que você quer colocar a palavra e clica. E aí ele sai de lá e vem diretamente para o campo, tá? Então é assim que você faz se você tiver no seu celular, tá bom? Feito isso, você pode verificar aqui a resposta, né? Se tiver rosa, você errou, se tiver verde, você acertou, tá? Isso, como cada uma questão vale 10 pontos, ou melhor, cada uma vale uma, né? O total de questão 10 pontos. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tirei um ponto, né? De 10. Então, o que que eu faço? Tento novamente, e assim vai. Tá? Obviamente, se eu ler o texto, eu vou acertar todas sem menores problemas. Eu poderia também, nesse caso, colocar aqui duas tentativas, três tentativas, tá? Então, isso tudo vai depender muito da forma como o professor quer fazer a atividade, tá? Então, pode ser feito assim também, com duas, três tentativas. Podem ser, eu posso escolher, dentre as tentativas, colocar a média das notas ou a maior nota, tá? Então, isso tudo depende da forma como o professor estiver fazendo a atividade, tá bom? Então, isso é algo. E aí, com isso, a gente finaliza, né? Essa introdução ao ABA, tá? Então, a gente vai trabalhar dois textos e três atividades, cada uma valendo 10 pontos, totalizando para essa unidade 30 pontos, tá certo? Então, agora nós vamos. Ah, tá, gente. E lembre-se sempre dos prazos, tá? Lembre-se sempre dos prazos. Poxa, professor, mas agora que o senhor está iniciando a aula, o senhor não vai dar um prazo maior? Eu vou fazer o seguinte, gente. O que que eu vou fazer para a gente não. Porque a aula, na verdade, a disciplina começou dia 16, tá? Então, dia 16 já estava aqui, né? Essa primeira unidade. Obviamente que eu estou apresentando hoje, mas nada impede de que vocês estarem fazendo ela, né? Mas, de qualquer forma, o que que eu vou fazer, né, por conta desse, né, desse problema de eu de eu estar apresentando hoje? Eu não vou fechar ela, a unidade 1, agora, dia 23. Eu vou deixar para fechar lá no final do período, tá? Ou seja, no dia 6, né? O dia 6 de fevereiro acaba a nossa disciplina. Então, vocês vão ter até o dia 6 para fazer todas as atividades de todas as três unidades. Tá bom? Então, vai ficar fechado isso daí com vocês. Então, agora nós vamos para a unidade 2, prática de laboratório 1. Utilização da ferramenta H5P. Tá? Notem, essa unidade 1, eu utilizei três atividades. Se vocês verem aqui, ó, gente, essas três atividades foram feitas através de H5P. Então, eu utilizei o H5P, que é um plugin, é uma ferramenta externa ao Moodle, é uma ferramenta externa. Eu consegui utilizar essa ferramenta e colocar aqui dentro do Moodle, tá? Como atividade. Então, a proposta do módulo da unidade 2 é justamente essa, tá?
Então, o que que nós vamos aprender nessa unidade? A trabalhar com H5P. Para quê, professor? Qual que é o intuito disso? Para que vocês possam conhecer uma ferramenta de atividades para vocês poderem trabalhar das diversas formas com o aluno de vocês, tá? Então, vocês vão aprender como é que usa essa ferramenta. Não é nada de sete cabeças, qualquer pessoa consegue aprender de forma bem simples e prática, até porque ela tem muita prática, então você vai clicar nela, ela tem exemplos, tá? Então aqui, ó, nós temos um tutorial. Ah, deixa eu liberar logo aqui para vocês. Eu já vou liberar que ela estaria disponível só dia 23, certo? Dia 23. No entanto, eu já vou liberar hoje. Então, quem quiser já iniciar a fazer ela hoje já pode, tá? Então, pronto, já está liberada. Então tá, o que que vocês vão verificar aqui? Bom, aqui tem um tutorial, ó, Introdução ao H5P. Que ao clicar aqui, ó, vocês têm isso aqui, ó, são 5 textos, tá? O que é H5P? Então aqui, ó, tá aqui, ó, do lado. H5P é um plugin para sistemas, piriri, parará, onde tem vídeo interativo. Aquele vídeo que eu trabalhei lá na unidade 1 é por aqui, tá? Apresentações, jogos, testes e muito mais. Aí você clica aqui no número 2. Onde utiliza o H5P? Então aqui está dizendo como é que você utiliza, aonde, quais os sistemas, tá? E assim por diante. Instalação e configuração. Eu preciso instalar alguma coisa no meu computador para eu poder usar essa ferramenta? Não. Você não precisa instalar nada para usar essa ferramenta, tá? Tem algum exemplos? Como é que eu faço, então, as atividades? Então, aqui no item 4, né, no capítulo 4, vocês conseguem ter diversos exemplos, né, vídeo interativo, apresentação de curso, cenário de ramificação, entre outras milhões, olha. Questionário de aritmética, então você consegue trabalhar matemática utilizando H5P, tá? Entre outros, ó, tem muitas outras infinidades de atividades que vocês podem utilizar, né, no decorrer do curso, ou melhor, no decorrer das aulas de vocês, né, quando vocês forem, né, fazer a prática aí com os alunos de vocês, tá? Tem jogo de memória, então é possível, tem muita coisa, muito material aqui que pode ser explorado nas aulas de vocês, tá? Então, com isso, né, com esse material e mais um artigo, né, a gente consegue fazer as atividades. Então vamos lá para o artigo 3. O que que esse artigo nos fala? Ele diz o seguinte, né, foi a Raquel Farina Barragão que fez o artigo muito bacana, eu gostei muito desse artigo, né? E ele fala sobre matemática. É possível aprender à distância? Então, apesar de ter muitas pessoas, ah, não, olha, matemática você tem que ir lá para o quadro, somar um mais um, colocar igual a dois, para que a pessoa possa entender. Hoje em dia, tudo isso é possível fazer à distância, tá, gente? Então, tudo isso é possível fazer. Então, aqui você vai ler esse artigo, ele tem 11 páginas apenas, tá? Matemática e Educação à Distância. Então, ele é um artigo muito completo, muito atual, muito bacana de você ler, né? O perfil que você tem que ter para ser um professor de matemática na EAD, né? Como que você deve se comportar, o que que você deve fazer e as considerações finais. Então, é um artigo muito bacana que eu coloquei aqui para vocês, tá? Além desse tutorial. Então, esse é um material didático da unidade 2, obrigatório. Claro, existe um material também complementar, que é uma prática de laboratórios com alunos do ensino médio, tá? Então, aqui é outro artigo, 13 páginas, onde dois professores, né, ensinaram, fizeram algumas práticas
né, pegaram os alunos do ensino médio, fizeram umas práticas bem bacanas com jogos, com tabuleiros, enfim. Então, isso aqui é um artigo complementar, não é obrigatório, tá? Isso é só se você quiser aprender mais como fazer, né, brincadeiras de laboratório, fazendo com alunos do ensino médio, na questão da matemática, tá? E aí nós vamos para as atividades da unidade. Então, essas atividades nós temos duas, tá? Duas atividades. Então, o que é que você vai fazer? A primeira atividade, a número 4, você vai elaborar uma atividade H5P. Ela vale 20 pontos. Ou seja, você vai entrar lá no site, você vai verificar o tutorial, você vai ver um exemplo e você vai criar essa atividade, tá? Pode, eu não direcionei aqui quais as atividades que eu quero. Claro, se você fizer atividades de matemática, é feito, isso aí já vai te enriquecer bastante. Ah, não, professor, eu quero fazer outras, eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer um, enfim. Você pode escolher qualquer uma são 50 e poucas atividades, você pode escolher qualquer uma delas e elaborar. Quando você finalizar essa atividade, ele vai te dar um link para que você possa compartilhar com um amigo, com o Moodle, o seu Moodle, ou enfim. E aí, esse link você vai pegar e vai colocar ele aqui, para que eu tenha acesso à sua atividade. Eu vou ver e vou dar a sua pontuação, tá? Então, assim que você elaborar a atividade, você vai ter o link dela, né, que você vai encontrar lá na própria atividade, ele vai te dar compartilhar, aí você vai compartilhar e vai ver qual é o link, copia aquele link e clica aqui na atividade e coloca esse link aqui, tá? Não precisa se identificar, porque eu vou saber quem foi a pessoa que fez, tá? Que a partir do momento que você coloca aqui, ele já grava seu nome, e aí eu já vou saber que foi você que fez, tá bom? E vou atribuir a nota. E a última atividade dessa unidade 2 é fazer um resumo sobre aquele artigo, tá? Esse artigo aqui da matemática da Raquel. Tá? Então você vai ler esse artigo, que tem tudo a ver com você, vai fazer um resumo, tá? Esse resumo, tá? O que que deve conter nesse resumo? Ele deve responder essas três perguntas, tá, gente? É possível aprender matemática à distância? Explique. Quais as estratégias e metodologias você utilizaria? E quais as habilidades necessárias para o professor nesse modelo de educação? Então, se você fizer esse artigo não, é esse resumo, respondendo essas três perguntas, para mim eu estou satisfeito, tá? Valor 20 pontos. Eu coloquei, ela deve ter duas laudas, tá, gente? No mínimo duas laudas. E eu coloquei aqui, ó, seguir o modelo de cabeçalho em anexo. Eu esqueci de colocar o cabeçalho em anexo, tá? Mas segunda-feira o cabeçalho já vai estar lá. Então, as pessoas que forem porventura fazer esse final de semana, vai fazer sem cabeçalho. Não tem problema nenhum. Mas se você não entregar até domingo, aí você já faz com o modelo de cabeçalho que eu vou enviar na segunda-feira. Tá bom? Tá combinado? Então é isso. Pronto, e aí a gente encerra a unidade 2 com apenas essas duas atividades, cada uma valendo 20 pontos. Então, 20 mais 20, 40, mais os 30 da unidade 1, dá 70. O que nos remete à unidade 3, práticas de laboratório 2. Então, aqui nós vamos também aprender a utilizar uma ferramenta. Agora sim, essa ferramenta é específica da matemática, para todos os professores da área de matemática. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa ferramenta, tá? Não é laudo, não, gente, é lauda. Eu escrevi laudo, foi? Vixe, Maria. Duas folhas, tá?
Pronto, Ave Maria, pensei que eu tinha escrito errado. Bom, então voltamos aqui para a unidade 3. Essa unidade 3, ela só vai estar disponível semana que vem, tá? E aí é o seguinte, utilização da ferramenta Matific. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma ferramenta super interessante. E eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, tá? Coloca aí no Google Matific. O que que é essa ferramenta? Você vai ter que criar um usuário, tá, gente? E aí eu vou ensinar, né, vocês a fazerem isso, se é que vocês já não sabem fazer, né? Mas enfim, vocês vão criar um usuário aqui, colocar um e-mail, cadastrar um e-mail, uma senha, e vai fazer um login aqui, tá? É, essa ferramenta, ela não é gratuita, como, por exemplo, o H5P. O H5P, né, que a gente vai ver na unidade 2, ele é uma ferramenta 100% gratuita. Então, todas aquelas infinidade de atividades, você pode usar quantas vezes quiser, colocar em quantos sites quiser, que ninguém vai te cobrar nada por isso, tá? Agora, essa aqui não. Essa aqui é uma ferramenta paga. Ela te dá 1 mês ou é 2 meses de, de avaliação, né? De avaliação. Mas, enfim, o valor que ela cobra por mês é até bem baixinho para você que é professor e utiliza, né? Para você que é professor e quer utilizar, ele te cobra até bem baixo o valor. Não é nada usurpante, tá? Mas, enfim, qual que é o intuito daqui, tá? É vocês conhecerem essa ferramenta. Se vocês vão usar no futuro ou não, é problema de vocês. O que eu quero nesse momento é apresentar essa ferramenta e fazer vocês entender como é que ela funciona para que futuramente, né, talvez, vocês possam querer utilizá-la. Só mais um minuto, tá, gente? Que eu vou ter que atender aqui o portão. Um minutinho, tá? Eu já volto. Pronto, gente, voltei. Perdão aí mais uma vez por. Eu creio que essa seja a última interrupção. Então, bora. Vamos lá. Então, o que que é essa ferramenta, né? Então, ela é própria para as pessoas que utilizam, são professores de matemática, né? Obviamente, ela foi feita, foi pensada para as pessoas da educação infantil, para os alunos, né? Educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano, tá? Então, ela vai atender a esse público. Tá. O que que vocês vão fazer aqui, gente? Vocês vão também criar uma atividade. Só que, obviamente, essa atividade, todas elas, né, que tem aqui, você vai escolher o ano. Ah, quero criar para o quinto ano, né? Uma atividade para o quinto ano. Aqui, ó, já tem, ó, por exemplo, aqui no primeiro trimestre, ele oferece aqui números e operações. O segundo trimestre, geometria, espaço e forma, tá? Então aqui tem, ó, figuras unidimensionais, bidimensionais, enfim. Então ele trabalha uma gama de atividades matemáticas conforme, claro, o ano que aquela pessoa está cursando. Então aqui nós vamos fazer um exemplo, por exemplo, aqui de operações. Eu quero criar uma atividade aqui relacionada a operações. Então eu venho aqui e aqui nós temos operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, as 4 operações juntos. Então eu venho aqui, ó, e cada um desses temas, eu posso atribuir aqui, ó, 10, uma unidade, ou melhor,
2 atividades, 11 atividades, 1, 2, 9. Então, eu vou atribuir essa aqui, ó. Vamos lá. Aqui, eu vou escolher essa aqui, ó. Reconhecer e aplicar as propriedades da adição e subtração com números naturais. Então, eu adicionei aqui, ó, né? Eu atribuí. E agora sim eu posso ver como é que fica essa como é que fica essa atividade, né. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, explorar a visualização do aluno. Então, como é que o aluno vai ver essa atividade? Isso é que é bacana, olha só gente, na verdade isso é um ele vai aprender literalmente brincando, né. Então tem som, eu não sei se vocês conseguem ouvir o som daí, mas talvez não. Então, ó, eu vou explorar um mundo, tá? Então, o aluno ele vai criar um jogo com direito à pontuação, com direito à premiação, né? Se ele for o melhor colocado, enfim, né? Se ele ganhar mais estrelas. Então, tudo isso aqui é em português, tá? Então, aqui, ó, ele começa na Ilha da Aventura, tá vendo? A Ilha da Aventura, arena, trabalho atribuído. Então, eu clico lá na Ilha da Aventura, ele me ensina, né, direitinho. E aqui nós temos, ó, o universo a ser explorado, tá? Então, ele lê aqui tudo direitinho, o que que ele tem que fazer. Aí ele clica aqui, ó, na atividade 1, que já é atividade 1. E aí, ó, espera carregar, é uma máquina de sorvete. Então, aqui ele tem que montar essa máquina de sorvete. Ou melhor, ele tem que ajudar o rapaz a terminar. Então, ok, vamos lá, eu acho que deu uma travadinha. Deixa eu ver. Crie conjuntos de determinado tamanho com objetos. Então é isso aqui que tem que fazer. Ué, mas cadê? Deu uma travada, gente. Eu vou carregar aqui de novo, tá? Opa, alguma coisa aconteceu. Vixe, perdi foi o acesso. Deixa eu ver aqui. Se eu vou sair. Acho que a internet caiu, ó. Ele deslogou, por isso. Mas aí eu vou lá de novo. Carregando, carregando. Bem-vindo. Ilha da Aventura. Tananá, atividade 1. Vamos lá. Menor que 10, ó. Tá vendo? Então, máquina de sorvete. Ó, tá aqui, ó. Então, eu tenho que ajudar aqui ao cientista, né, a terminar a máquina de sorvete. Eu dou OK. Aí ele diz lá, ó, coloque 5 engrenagens na bandeja. Aí ele até dá um exemplo, ó. Ele clica lá, ó, para a pessoa. Então eu vou lá e clico, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, coloquei. Se a criança colocar mais, ó, ele coloca, ó. E aí ele coloca, pronto. Aí ele diz errou. Aí, poxa vida, é só 5. Aí eu vou e tiro, ó. Tem 6. Aí eu clico de novo. Errou. Aí ele dá, ó, 1, 2, 3. Aí o próprio sistema diz, ó, 5, 5. Então, nesse caso tem 6. Aí eu vou e tiro uma. Ah, agora sim, pronto. Então, acertei. Ótimo, as engrenagens já foram feitas. Agora eu preciso aumentar a luz. Então eu tenho que ligar 8 interruptores. Vocês estão vendo? Então eu ligo aqui, ó, os 8, ó, independentemente de qual seja, e dou pronto. E assim por diante. Vocês entenderam? Então, dessa forma, eu consigo trabalhar todas aquelas questões que, nesse caso, são numerais, né, que eu estou trabalhando, ó. Agora colocar 7 tubos. Acho que eu errei, tem mais. Vou tirar um aqui. Tem mais. 2, 3, 4, 5. Então falta 2. Pronto. Bom, gente,
Mas eu acho que vocês já entenderam, né, a questão. Aí ela vai, ó, e no final das contas, quando você termina a fase, quando você terminar de fazer todas as montagens da máquina, ela liga. E aí ele manda o aluno testar e aí pronto, a máquina funcionou, tá com as peças que ele pediu, ele contou direitinho. Então, e sai o sorvetinho no final, tá? Então, isso aqui para criança, ela consegue aprender isso aqui, né? Imagina como que ela consegue, né? De uma forma bem rápida, bem engraçada, né? E você consegue trabalhar todos esses tipos de questões, ó, e aí eu ganhei só 3 estrelas, porque eu errei bastante durante o exercício. Se eu tivesse acertado tudo, eu teria ganhado as 5 estrelas, né? E aí, com certeza, eu teria mais pontos no final do jogo, né? Então, você pode trabalhar com 2 pessoas em equipe, para ver quem vai ser o melhor colocado. Você pode trabalhar, enfim, de diversas formas, né? Isso aí você tem uma gama de formas que você pode trabalhar com seus alunos através dessa ferramenta maravilhosa. Então, isso a gente utilizou numerais, mas podem ter todos os outros tipos de operações aqui, números inteiros, aritmética, raciocínio lógico, né? Tem geometria, você pode trabalhar a questão de espaço, de forma. Então, tem uma infinidade de coisas que podem ser trabalhadas aqui, e ele vai criando aquele mundo. À medida que você vai adicionando as tarefas, ele vai criando um mundo, vai criando as fases, uma, duas, três, quantas tarefas, né, tiverem relacionada àquela, vai ser relacionada às fases. Então, se você criou 10 atividades, eles vão ter, por exemplo, 10 fases, né? E aí você trabalhar tudo isso dessa forma bem interessante, bem interativa com seus alunos. Eu acho muito válido. Então, voltando agora ao nosso curso, essa vai ser a nossa última atividade, né? Então, eu vou ensinar vocês como é que cria o login, como é que cria a senha aqui. Criou, você vai adicionar ali umas atividades. Obviamente, eu vou pedir, sei lá, 5 atividades, uma de operação de mais, uma de geometria, uma de trigonometria e assim por diante. Você cria, mostra. Aí no final aqui, ó, ele dá um link, né? Você vai ter um link da mesma forma como o outro. Aqui, ó, você tem como compartilhar. Você primeiro visualiza se está tudo ok. Ah, poxa, tá tudo ok. Aí sim, você vai e você compartilha, né? Esse jogo, né? E legal, aqui tem vários relatórios aqui, relatório de desempenho, relatório de tarefas atribuídas, avaliação diagnóstica, placar da escola, né? Então você pode gerenciar turmas, né? Então você pode criar vários alunos ou turmas, né, de diferentes tamanhos e assim por diante, né? Então é muito bacana isso aqui. Aí tem um painel completo, né? E que você pode gerenciar, tá? Então aqui, ó, né, eu posso adicionar os alunos, ó, quantos eu quiser, e assim por diante. Eu tenho um relatóriozinho, ó, do desempenho deles, tá? É muito bacana esse sisteminha aqui que eu achei. Tá, gente? Então é isso. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz, como é que depois compartilha, aí você vai compartilhar novamente esse link comigo, e aí eu vou olhar e eu vou ser seu aluno. Eu vou ser seu aluno, eu vou entrar, vou fazer essas atividades e, consequentemente, atribuir a nota no final, valendo 30 pontos, para a gente encerrar a disciplina, fechar com chave de ouro e ganhar os 100 pontos. Tá ok? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito da nossa disciplina? Agora é a hora. Fale agora o cálice para sempre. Estou aberto aqui às perguntas.
tá? E aí daqui 5 minutinhos a gente finaliza o vídeo, né, para não ficar muito grande. Na verdade, eu vou encerrar agora, né, o vídeo, para que ele não fique grande, e aí a gente continua aqui com as dúvidas que porventura tiverem, tá bom?